Olá, bem-vindos a Filhos de Todas, essa série que a gente faz com a produção, apoio e parceria do Instituto Mapumalanga e do site Papo de Mãe do UOL. Todo mês a gente vai conversar sobre um assunto relacionado à primeira infância e aos desafios que o novo governo tem com essa primeira infância nos próximos 4 anos. No primeiro programa a gente falou sobre pré-natal e puerpério e hoje o papo é sobre alimentação. E quando a gente começou a pensar sobre alimentação, a gente entendeu que a gente tinha duas coisas principais para se falar, dois centros, né? Dois eixos. Um, a fome, que em 2013 ela tinha diminuído tanto no Brasil que a ONU considerou que a gente estava livre dela. Mas ela voltou e voltou forte. Por outro lado, a gente tem a má alimentação, que não só contribui para o sobrepeso das crianças, mas contribui para outros problemas nos nossos filhos. Para conversar sobre fome e sobre má alimentação, a gente tem dois convidados que são incríveis. Um deles é o Cristiano Boccolini, doutor, professor nutricionista, pesquisador em saúde pública da Fiocruz e coordenador do Observa Infância. E também a gente tem com a gente a Paola Carosella, cozinheira, empresária, eu não diria ativista da alimentação, mas É uma mulher quase, que né? luta por Quase. esse assunto. Ela vai contar para a gente por que ela luta e tudo que ela tem aprendido, né, nesse percurso dela de tanto tempo. Para começar o nosso papo, eu vou perguntar para o Cristiano sobre o ENANI, né, Cristiano? Eu queria que o ENANI é o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil. Eu queria, Cristiano, se você pudesse explicar para a gente um pouquinho o que é esse estudo, quando ele foi feito, quais são os dados que a gente encontrou nesse estudo, assim, os dados mais alarmantes ou os principais dados. Perfeito. Primeiramente, obrigado por estar aqui compartilhando com vocês e trocando ideias, experiências. É um prazer. O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição, o ENANI, ele foi conduzido em 2019 no Brasil, com representatividade nacional, onde a gente avaliou 14.558 crianças nas 5 regiões do Brasil, em 123 municípios. E ele se organizou em 3 eixos, de consumo alimentar, né? O eixo de avaliação antropométrica, ou seja, medição de altura, estatura e peso das crianças, e o eixo de micronutrientes, para avaliar a prevalência de deficiência de vitamina A, anemia, entre outros 10 micronutrientes que foram avaliados. E esse estudo, ele trouxe dados inéditos faziam 13 anos que o Brasil não fazia uma pesquisa nacional voltada para o público materno-infantil, né, principalmente nessa faixa etária de 5 anos, onde a gente encontrou que 7% das crianças apresentavam sobrepeso, né, um peso acima do recomendado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, e 3% das crianças nessa faixa etária estavam com obesidade, né? E a prevalência também de obesidade foi preocupante entre as mães. A gente observou que quase 60% delas, 58%, elas também estavam das mães de crianças menores de 5 anos, também estavam com sobrepeso, né? Alguns outros dados que chamaram a nossa atenção é de que praticamente 1/5 das crianças não comiam nenhum tipo de frutas ou verduras, né, em torno de 20%, 25%, e que 80% das crianças, incluindo bebês, eles consumiam o que a gente chama de alimentos ultraprocessados, né? Então, 80% incluindo bebês. Eu vou parar um pouco, Cristiano, aí, porque a gente, antes de começar, a Paula falou que a gente precisa saber bem o que é um alimento ultraprocessado. Paola, me conta, o que é um alimento ultraprocessado? Bom, boa noite, obrigada, boa tarde, bom dia, não sei, obrigada. É muito assustador, né, professor, quando a gente vê esses números eu fico meio que morrendo por dentro. A gente pode dividir a comida basicamente em 3 grandes grupos, né. Primeiro nós temos os alimentos in natura,
todas as frutas, legumes, verduras, os grãos, a galinha, a vaca, né, a carne de vaca, tudo o que de alguma forma a natureza produz desse jeito, não tem quase nenhuma intervenção. Sei lá, você pode secar o grão de arroz, mas você não está fazendo mais nada com isso. Então, isso são os alimentos in natura. Depois nós temos os alimentos que passam por algum processo. O azeite, o óleo, passa por um processo para virar um grão ou um fruto espremido vira um óleo. O macarrão, por exemplo, ele precisa ser feito. O macarrão, não estou falando dos que já vêm temperados, estou falando um espaguete, a manteiga, um queijo. E geralmente são produtos que os processos eram e sempre foram artesanais, ou seja, uma pessoa pode fazer isso em casa. Eu, se tenho uma vaca, posso fazer leite, queijo, iogurte, ricota. Se eu tenho um olivar, como eu tinha na minha casa quando eu nasci, meu avô pisava e fazia azeite de oliva. Se eu tenho uvas, eu posso fazer vinho. Esses são os alimentos que passam por um processo, tá? E depois você tem esse último invento da indústria que vem mais ou menos, que já vai fazer quase uns 100 anos, né, professor, mais ou menos, que foi piorando, que são os ultraprocessados, que são os alimentos que geralmente quando você lê os ingredientes, você não reconhece os ingredientes. E muitas vezes eles são feitos na base de um único ingrediente, né, que geralmente, e aqui agora a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é por que temos tantos ultraprocessados no Brasil? Porque 70% do território brasileiro planta grãos para fazer ou ração de animais para exportação ou ultraprocessados. Os ultraprocessados geralmente são consequência do que sobra muitas vezes da fabricação do trigo, da soja, da cana, do milho e do papel, que são as cinco maiores plantações que tem no Brasil agora, na maior parte do território. E aí você lê os ingredientes e você não reconhece nada. São todos tudo muito, muito, muito pequenininho. Geralmente na base de um único ingrediente, ou trigo com muito açúcar, ou milho com muito açúcar, diferentes tipos de açúcares, diferentes tipos de óleos, geralmente todos processados de um único ingrediente, geralmente todos vêm do milho, com muitos corantes, com muito sabor, e com muito trabalho científico por trás para pesquisar qual é o máximo de sabor e o máximo de doçura e o máximo de salgado e o máximo de gordura e o máximo de crocância que essa coisa, né, precisa ter para agradar e viciar. Como eles não são feitos com ingredientes, primeiro, são feitos com aparas, com restos, né, de ingredientes. Como eles não são feitos por pessoas, são feitos por máquinas. E como eles são feitos com o que sobra do que o Brasil escolhe que seja a sua maior plantação, na sua maior quantidade de território, são extremamente baratos. Como são extremamente baratos, quando as populações... e também tem uma outra política dentro dessa necropolítica, que é tirar a possibilidade das pessoas se acercarem à comida fresca, porque quanto mais você vai entrando nas periferias, você vê que as feiras de rua estão acabando, ou são cada vez menores, e o que cresce nos mercados é o acesso a ultraprocessados. Então, quando você está em uma situação difícil, quando você não tem dinheiro, quando você está passando fome, você vai comprar um miojão que custa 0,90 centavos e que hoje em dia muitas crianças estão comendo miojo no café da manhã. Porque é mais barato o miojo do que uma tapioca, por exemplo. Bonzinho. Cristiano, o único problema do ultraprocessado é o sobrepeso? Quais são as consequências para as nossas crianças? Tem uma série de consequências para o metabolismo das crianças, né? Como a Paula bem disse, como se fosse um Frankenstein, né? Eles pegam o amido de um lugar com o óleo de palma, misturam com sal, com sabores artificiais, com conservantes, aditivos químicos. Então, além da consequência, né, para o próprio corpinho das crianças, né, de excesso de calorias e a consequente obesidade, né, decorrente de comer mais caloria do que a criança consegue gastar, porque basicamente esses ultraprocessados, eles têm 3 coisas que fazem as crianças ficarem viciadas, que é o açúcar, a gordura e o sal. E muitas vezes juntos. O biscoito doce, ele é cheio de sal.
A comida salgada tem açúcar. O molho de tomate, o ketchup tem açúcar. Então, coisas assim, você tem essa consequência do próprio peso e as consequências do metabolismo, de sobrecarga, por exemplo, do pâncreas. Então, podendo levar já na adolescência, ou mesmo no início da vida adulta, problemas como diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, problemas cardíacos na meia-idade. Então, assim, é uma coisa muito cruel que tem sido feita, né? Esse excesso de sal, gordura e açúcar num corpo Fora a de uma falta de criança. nutrientes verdadeiros, né? Porque não tem nenhum tipo de nutriente e não tem nenhum tipo de cultura nessa comida, né? Não tem Exato. cultura, não tem E carinho, não tem. Paula, na pesquisa do Cristiano, ele dizia que muitas dessas crianças que estão com sobrepeso, elas estão desnutridas. Claro, é que a nova fome é gorda. A ONU tem um trabalho de muito tempo atrás, onde indica que a nova fome... A gente lembra da fome dos anos 70, 80, as crianças de Biafra com a barriga invertida, né, a barriga para dentro. A nova fome é gorda, porque são corpos obesos ou com sobrepeso e com nenhum tipo de... e subnutridos, né? É Agora, Paula, terrível. deixa eu fazer uma pergunta. Se 70% do território está ocupado para o plantio, está ocupado com soja, como se produz alimento? A gente tem quantidade de alimento suficiente para toda a Não nossa tem. população? Precisamente por isso que o alimento está cada vez mais caro no Brasil. Eu tenho falado muito sobre isso e muitas pessoas me explicam, né? Vêm e me falam que a gente está passando por uma guerra, o mundo tem guerra, é verdade. Acabamos de sair de uma pandemia, é verdade. Mas olha só, no território do Brasil tem 220 milhões de hectares plantados com soja, milho e cana. 1,8 milhão de hectares plantados de arroz. 200 ou 150 milhões de hectares para pastagem. Então, se ser humano precisa comer, mas a gente não planta comida, a gente planta commodities na sua maior quantidade para exportação. O pouco que fica vai ser consumido porque a pessoa precisa comer. Como você não vai ter hiperinflação se você não aumenta a tua área de plantio de comida? Porque todo mundo precisa comer, as pessoas compram comida, mas a comida se planta no menor território. 70% do alimento fresco que chega na nossa mesa, que é plantado pela resistente e bem sofrida agricultura familiar, se planta em 30% do território brasileiro, cada vez menos, né? Porque o agro avança bruscamente. Então, por isso que nós temos também tantos ultraprocessados. Porque o jogo está muito bem desenhado, né? Por outro lado, também tem uma questão de impostos. Frutas, legumes e verduras pagam 22% de ICMS. Ultraprocessados pagam entre 7 e 8, no máximo 10%. Então você tem tudo muito, muito desenhadinho. Ou seja, Paola, e tem candidatos ou propostas políticas pensando nessas questões para os próximos 4 anos? Se a gente, em outubro, começar a olhar para as propostas e para os projetos de governo... Tem que começar alguém antes, Vini. Tem que começar antes, não dá para começar em outubro a olhar as propostas. Em outubro, mas tem alguém com olhar, você acha que é um assunto que eles vão levar a sério? Porque a gente sempre vê em eleições as discussões macroeconômicas, o emprego, o salário. Não, Você mas eu acha acho que a assim, alimentação vai ser um ponto importante? é um assunto, geralmente quem abraça essas causas são os partidos de esquerda, e eu sempre falo, cara, a direita e o centro precisam começar a abraçar causas de meio ambiente, alimentação e sociedade, porque elas estão completamente interrelacionadas, e quando o mundo acabar, a gente não vai escolher sobrar um pouquinho só para a direita que não se manifestou, né? Então não pode ser, é uma pauta política que tem que ser partidária. Agora, a gente sabe que nós temos no Brasil um histórico de quem são os donos da terra. E os donos da terra estão de um lado. Então, quem está do outro lado está trazendo para as pautas, e já está se falando muito, e tem rolado várias reuniões entre candidatos a deputados federais, onde eles falam sobre isso. E assim, Vini, o problema, sabe, o que mais dói é que não é que a gente precisa inventar uma solução. Ela já existia. Uma das
dos programas mais baratos do governo, mais geniais, era o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que foi aniquilado no governo Bolsonaro, se eu não me engano, no primeiros dias de governo. O programa de aquisição de alimentos é muito simples. O governo compra dos pequenos agricultores em situação mais frágil e entrega alimentos de verdade para as pessoas em situação de maior fragilidade. Então, sustenta a agricultura familiar e sustenta as pessoas. Isso acabou. A gente tinha o PNAE, continua tendo, mas está cada vez pior. O PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, é um programa genial, porque ele destina recursos do governo para comprar da agricultura familiar local comida de verdade para alimentar as crianças nas escolas, creches, universidades, espaços públicos, espaços de educação pública. Que começou lá atrás com uma obrigação de que o mínimo tinha que ser 30%, tinha que ser da agricultura familiar para ir crescendo, né? E chegar até 100%. Também está aniquilado e agora e o lobby dos ultraprocessados está muito, muito forte para tentar, porque tem uma lei que fala que ultraprocessados não podem entrar nas escolas e agora eles estão no Congresso tentando modificar isso. E falando que vão modificar essa lei, falando que o ideal seria que tivesse frescos, mas também pode ter não sei o que, e que a obesidade não está relacionada ao consumo de ultraprocessados, e sim a falta de exercícios físicos, que a gente já sabe que isso não é verdade. Só para quem está assistindo, é bom dizer que a gente pensa isso, mas alimentação escolar, quantas crianças são atingidas? No Brasil, 41 milhões de estudantes comem nas escolas. É um número muito significativo. Então, se a gente consegue garantir uma alimentação de qualidade dentro da escola, a gente está chegando a muitas pessoas. E, Cristiano, uma coisa que eu penso muito quando a Paola fala, né, a alimentação, a agricultura familiar, essa agricultura familiar, eu pergunto para os dois, é uma agricultura orgânica, livre de agrotóxicos, ou a gente, nesses poucos 30% do território que fazem agricultura de comida de verdade, a gente ainda tem que lutar contra os agrotóxicos, que nunca foram tantos como agora no Brasil? Inclusive, a gente tem no Brasil alguns que são aprovados, que estão proibidos em vários países do mundo, nos melhores ou mais avançados países do mundo, se é que existe isso, foram proibidos e a gente aqui permite, e permite cada vez mais. Os agrotóxicos também destroem as nossas crianças e nós adultos, né? Os agrotóxicos destroem sociedades, né? Porque destroem a terra. Mas, por favor, professor, eu já falei muito, vamos lá. Não, Paula, fique à vontade. Eu estou aqui aprendendo também. A questão dos agrotóxicos, ela é meio perversa, porque mesmo aqueles que optam por um sistema agroecológico ou mesmo orgânico, eles têm vizinhos que acabam empregando esses agrotóxicos muitas vezes de forma equivocada, mesmo assim, já muito contrabando, muitos agrotóxicos agora liberados e muitas vezes empregados de forma totalmente, assim, já não deveriam usar agrotóxicos, ainda mais utilizando de um uma descontrole forma total. com descontrole, assim, expondo quem está aplicando agrotóxico, contaminando a terra do vizinho, contaminando lençóis freáticos, contaminando solos. Esses agrotóxicos muitas vezes eles são dispersos pelo vento e acabam indo para outras plantações e outros lugares, enfim, para escolas. Tem trabalho nos Estados Unidos mostrando assim, que acham agrotóxico no quadro negro das crianças lá da escola, da sala de aula, sim. E no Brasil tem pulverização aérea, né? Então, se você tenta resistir no teu território e tentar fazer pelo menos alguma agroecologia, porque eu acho que vale a pena falar que quando a gente fala de orgânico, pelo menos eu não estou falando do selo orgânico do produto no mercado que é mais caro. A gente está falando da agroecologia do jeito que você fazia sempre antes da revolução do NPK e da revolução dos fertilizantes, né? Que é usar o solo e a natureza com os controles de pragas que ela mesma tem, com as combinações de plantas e com a sabedoria ancestral que traz alimento fresco e saudável, e que não necessariamente tem que ter um selo, não precisa ter um selo. Mas mesmo os pequenos agricultores que tentam resistir dentro do campo, como o professor falou, ou eles são pulverizados aéreamente pelo ar, ou a água é poluída,
Ou muitas vezes também, o que acontece? Acontecem duas coisas grandes, né? Primeiro, eles foram realmente muito abandonados pelo governo, então não tem nenhum tipo de incentivo. Então por que você fala, o orgânico é mais caro? Claro, se você larga a própria sorte, né? Um casal ou uma família de agricultores, você não dá um trator, você não dá treinamento, você não ensina a fazer seus próprios fertilizantes, enfim, você não dá treinamento, você abandona essas pessoas. Então, claro, essas pessoas vão estar realmente abandonadas e sem possibilidade de produção. Se, por outro lado, chega o cara, bate a porta e fala, você não está produzindo muito, ó, esse negocinho vai te fazer produzir muito mais, já era. Claro. Verdade. E tem toda uma questão também de subsídios, né? Que são muito cruel, assim. A gente tem, se por um lado a agroecologia, os sistemas de produção familiar, eles são, não digo nem subfinanciados, não são financiados. Nada. A gente tem um subsídio pesado de 10 grandes bilhões bancos, no ano passado. Pro agro. de grandes bancos, e não só subsídios de produção, subsídios de comercialização também. Você tem os refrigerantes com bilhões de dólares de subsídio de renúncias fiscais. E aí você tem, assim, é como se fosse assim, um investimento proposital para um dos lados da moeda, né? Por isso que a gente vê 80% das crianças com... Basicamente, o governo paga a Coca-Cola para produzir Coca-Cola. O que o Paulo Guedes chama do imposto do xaropinho, o xarope, que eu estou pegando o celular somente para pegar um dado aqui que é importante. Por favor. Mas esse xarope, ele não paga impostos. Nenhum. Ou seja, não é um problema que estamos enfrentando porque, nossa, apareceu uma pandemia, estamos com problemas. É uma decisão política, né, Paola? É uma política pública de destruição da alimentação em nome do dinheiro, é isso, né? Exato, muito bem organizada, muito bem planejada, e as soluções, elas estão todas lá. Não é que a gente precisa pensar, não é que o político que vai entrar vai precisar pensar como fazer para sair dessa, já existe. É só você, né, tentar ser um pouco Agora, mais... como o pai de família, a mãe de família resiste a isso, né? Porque você trabalhou 10 horas por dia, você ganhou cada vez pouco. mais difícil, porque a trampa é uma armadilha. A armadilha, ela é inteira toda, entendeu? Você precisa se locomover 2 horas para ir, 2 horas para voltar, trabalhar 8 horas por dia, não alcança para pagar nada. Você vai no mercado, você compra só o que você pode, que é a bolacha recheada, a bebida láctea, o iogurte. Ainda você vê na gôndola que fala que tem vitamina C, A, K, D. Você acha que está fazendo um bem para o teu filho, a propaganda te fala que você está fazendo um bem para o teu filho, para você mesma, e você chega exausto. Você perdeu o conhecimento da cozinha também, porque quem te ensinou a cozinhar? Quem ensinou essas novas gerações a cozinhar? Mas que também estavam na mesma situação, trabalhando o dia inteiro fora de casa. Lares, geralmente, onde a gente se criava meio que sozinho, ou se cria meio que sozinho. Cozinhas que são cada vez menores. Espaços de convivência que são cada vez menores. Então, por isso que outro dia eu gravei um vídeo e eu falei, cozinhar é um ato de resistência, é resistir mesmo. E dói muito ver um país com a riqueza do Brasil, com tanta gente passando fome. Dói porque você vê que a solução é fácil. Dói quando você vê que é um projeto político. Matar as pessoas de fome é um projeto político. Aí dói. E é um projeto que começa desde o nascimento, né? A gente vê cada vez... Assim, a gente sempre foi um exemplo, o Brasil, na questão do aleitamento materno, incentivando o aleitamento exclusivo até os 6 meses e continuado até 2 anos ou mais. E você vê um investimento multibilionário das indústrias de fórmulas infantis e de produtos que competem diretamente com o aleitamento materno para convencer mães, para convencer profissionais de que desde o início, assim, para que amamentar, se desgastar, se você tem aqui fórmulas infantis e cada vez mais perversamente eles colocam, por exemplo, agora os tais dos compostos lácteos, que não é nem leite, é um produto que tem 51% de produtos do leite, né? 51% de leite. O resto é açúcar,
é amido, é gordura, óleo de palma, enfim, e começa assim, desde a infância, já a indústria tentando contaminar, conseguindo contaminar as escolhas alimentares das famílias, né? É a cultura do mais fácil, né? Numa pesquisa em 2020, se chegou à conclusão que 116 milhões de brasileiros vivem algum tipo de insegurança alimentar, né? Não sabe, será que hoje a gente come, será que não come? Dos quais 43 milhões já falta alimento em casa, falta mesmo, não é? Será que não? Falta. Dos quais 19 milhões passam fome. É muito difícil a gente pensar numa sociedade mais igualitária e justa. Essas nossas crianças, na sua primeira infância, no seu primeiro encontro com o mundo, elas não estão comendo, ou não estão comendo bem. Porque isso vai afetar todo o desenvolvimento, né, professor, dessa criança. Não tem como escapar, não tem como falar, não, tudo bem, ele aprende inglês depois. Se você não comeu nessa idade, você não come, já foi, né? Não tem muito mais o que fazer. Exatamente, a gente tem toda a questão de aprendizado, assim, primeiro, aleitamento materno, contato da mãe com o seu bebê, né, trocas afetivas, toda a parte cognitiva da criança, de aprender a sugar, porque são mais de 70 grupos musculares atuando ali para a criança, de forma coordenada para a criança sugar o leite, enquanto que com uma mamadeira, 20, 30 músculos no máximo a serem utilizados. E aí você tem a questão da introdução alimentar, né, que começa desde cedo, assim, as crianças a terem contato com açúcar, com sal, que não deveria ser oferecido para a criança pelo menos até 2 anos de idade, quanto mais para o resto da vida, né? E essas escolhas e esses alimentos já começam com excesso de gordura, sal e açúcar, já começam a contaminar o paladar. Naturalmente, esses são alimentos que tendem a viciar. E aí você já ensina a criança ainda nos primeiros meses de vida a preferir um determinado grupo de alimentos que vai ser prejudicial a elas em detrimento do que é natural, do que deveria ser. E todas essas, como a Paula falou, não é só assim, a gente tem toda a parte de escolha da alimentação em família, da comunhão mesmo, de estar todo mundo sentado ali à mesa, compartilhando aquele alimento, do aprendizado de cozinha, porque é como se fosse uma alfabetização a culinária, Exato. né? A gente aprende, é no dia a dia que a gente vai construindo, vai descobrindo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a esposa gosta, o que a criança gosta mais ou menos, e a gente está perdendo isso, porque é toda uma orquestra que já vem desde antes do nascimento montada para facilitar a vida da mãe e da família e em detrimento do que E isso também provoca assim. ainda mais alienação. A gente está cada vez mais alienado da produção do alimento. A gente não faz a mínima ideia como que você faz, nem onde que você faz. Então já vem pronto. Então você não ocupa, você nem não pensa nele, você não ocupa tempo para cozinhar ele e você não ocupa tempo nem foco em comer aquilo. Geralmente você come fazendo outras coisas. Vendo televisão, né? Não importa, porque Paola, na Argentina se aprovou uma lei que ainda não foi colocada em prática, mas é de você ter embalagens com etiquetas que sejam mais A lei do etiquetado, sim. explícitas. No Chile também, em vários lugares. Você acha que isso é uma coisa que a gente chama da rotulagem frontal, né? Rotulagem frontal. Uhum. E como que é essa realidade? É uma realidade no Brasil? É necessário? É importante? Você acha Acho que que o tem? professor sabe mais disso do que eu. Vamos deixar o professor falar disso, que acho que é mais o Vai assunto lá, dele. Cris. A gente tem essa experiência fantástica, né, do Chile, já mostrando assim excesso de gordura, excesso de açúcar, então a rotulagem frontal, porque os rótulos são muito difíceis de você ler. Ingredientes, aí você vai lá, normalmente eu que não consigo ler de perto, precisaria de óculos para conseguir enxergar, enfim. E a rotulagem frontal já traz essa informação de cara. Então, assim, esse alimento tem excesso de gordura, excesso de açúcar, excesso de caloria, excesso de sal. E é um sistema eficiente
os estudos no Chile mostram que o consumo desse tipo de produto ele reduz à medida que a população consegue enxergar de cara o que aquilo representa. Aqui no Brasil é uma discussão que já vem literalmente há uma década acontecendo e não avança, está parada na Anvisa, né? A questão da rotulagem frontal já tinha sido aprovada em vários colegiados, e agora a gente está tendo retrocesso e outras propostas paralelas, consultas públicas para tentar, de alguma forma, barrar ou retardar a implementação dessa rotulagem, né? Porque é uma comunicação muito mais direta com o consumidor. Ele já consegue, sem necessidade de procurar ou de ter algum tipo de entendimento do que significam todos aqueles nutrientes, ele já consegue enxergar de cara no rótulo do alimento, na frente do alimento, o que ele tem de excesso, né? E ajuda. Muito. Isso assim, é o sistema mais eficiente. Aonde quer que ele seja implementado, ele tem se mostrado muito eficiente. Muito melhor do que eu tive na Austrália. Lá fala assim, são graus, né? De 1 a 5. 5 mais saudável. E aí você dá pontuação 1 para um macarrão instantâneo com temperos artificiais. Aí você fala assim, 1. Devia ser 0, né? Mas assim, é como se você tivesse uma gradação de saudável e o 1, assim, tá muito saudável, mas tá aqui. Enquanto tem outros sistemas de rotulagem frontal que não funcionam. Esse do Chile e que deve estar sendo implementado, Paula, e você aí na Argentina. Paula, eu tive falando esses dias que no seu ativismo, falar de alimentação, alimento, comida saudável, questão indígena, estava tudo relacionado. E eu fiquei pensando, a questão indígena, ela está relacionada com a alimentação das nossas crianças de uma forma direta e indireta? Tem a ver? Eles produzem alimento? Por que você acha que a questão indígena, ela de alguma forma tem a ver com a questão da alimentação no Brasil? Bom, para o agronegócio, o território quilombola e terra indígena é a última fronteira a vencer para conquistar tudo. E mesmo dentro do total abandono em que eles se encontram, são lugares de resistência, de cultivo agroecológico, de plantio agroecológico, de preservação do meio ambiente, das águas, das nascentes, da terra e dos saberes ancestrais. Então, você vai num quilombo, não tem obesos no quilombo. Eu fui agora faz 2 meses e estou voltando semana que vem no quilombo do Dendê, no Recôncavo Baiano, não tem ninguém obeso. No café da manhã tem beiju, tem café com leite, tem beiju, tem mingau, eles plantam a mandioca, eles fazem a farinha, eles fazem a massa da mandioca, vai ter mingau de aipim, mingau de arroz, vai ter mingau de banana verde, vai ter um café com leite, vai ter diferentes tipos de tapioca, diferentes tipos de beiju, bolo de mandioca feito na folha de bananeira. No almoço vai ter caldinho de sururu, porque nesse quilombo é um quilombo de mangue, então são mulheres marisqueiras. Vai ter moqueca de ostra, vai ter moqueca de arraia, vai ter moqueca de caranguejo, vai ter todos os tipos de aipim, pirão de leite. Então tá cheio, e tem outra coisa que é maravilhosa além disso, que é o senso de comunidade. No quilombo, todo mundo é primo de alguém, filho de alguém, irmão de alguém. Elas brincam que quando sai vai à casa de uma para ir à outra, que fica 2 quarteirões, demora 4 horas, porque precisa saber tudo o que aconteceu na noite anterior, com os primos, não sei o quê. Todo mundo cuida dos filhos de todo mundo, e a gente sabe que para criar um filho, né, se precisa de uma aldeia. Precisa de uma aldeia. Então elas se ajudam. Cuida do meu filho, eu vou mariscar. Cuida da minha, eu vou não sei onde. O governo tentou acabar com a escola que tinha. Então tem esse plano, né? Tem esse projeto. Como eu pego uma terra quilombola e uma terra indígena? Eu tiro os quilombolas e os indígenas de dentro, porque território indígena e quilombola é se você tem as pessoas dentro. Agora, se você não dá nenhuma possibilidade para essas pessoas precisam sair dali. Aí você toma a terra. Então, se você... não, é sinistro, é tristíssimo, assim, é tristíssimo. O Brasil não te deixa viver sem antidepressivo. E muito claro e muito triste. Mas como a gente está muito deprimido, eu já quero meio que ir encerrando, eu queria
pedir para a gente pensar nesse finalzinho juntos. Falar algo bom. Vamos falar coisa boa. Não, eu queria pensar porque eu acho que todo problema tem solução e tem alternativas e tem saídas. Na minha casa, quando eu penso nos meus filhos, o que eu posso fazer é cozinhar mais, ter mais momentos em família, onde eu faço o jantar, onde eu faço o almoço, fazer um esforço para chegar um pouco antes, ou no final de semana preparar algumas coisas, deixar na geladeira, enfim. Eu posso, na minha casa, ter alguns cuidados para fazer que a alimentação do meu filho seja melhor. Mas como aqui a gente fala dos filhos de todas e das filhas de todos, a nossa ideia é pensar o que eu preciso cobrar do meu candidato nesse processo desse ano, para os próximos 4 anos. O que eu preciso pedir para que todos os nossos filhos e as nossas filhas, afinal a gente só educa filho numa aldeia, possam comer melhor. Eu tenho que pedir que eles invistam na agricultura familiar, por exemplo? Reforma agrária. Primeiro, reforma agrária. Ou seja, e que o Brasil escolha um modelo de produção agroecológico, junto com, se não vai querer abandonar o agronegócio, mas não pode o agronegócio tomar conta de tudo. E a volta às políticas públicas. Só com a reforma agrária a gente pode garantir alimento, Paola? Não, só com a reforma agrária não, mas o primeiro passo eu falaria o contrário, eu falaria sem a reforma agrária não podemos, porque por mais que a gente implemente todas as políticas públicas que foram desmontadas, se a gente não volta a ter terra para plantar alimento, a gente vai plantar só commodities. Então, quando a gente fala em reforma, quando a gente fala em reforma agrária, as pessoas acham que vai roubar terra. Não, reforma agrária é reforma agrária, é reformar e dividir melhor o espaço, que é muito grande. O Brasil foi dividido em 12 capitanias hereditárias, 12 famílias donas de um país inteiro. É só repartir melhor para a gente poder comer. Você comer, o teu filho comer, o meu filho comer, o nosso filho comer. Isso é reforma agrária. Então, reforma agrária a gente precisa estar atento para ver se o meu candidato está dizendo que vai implementar. Cristiano, você vai estar atento a que proposta dos candidatos para que a gente coma melhor? Então, eu começaria já do aleitamento materno, a gente estender a nossa licença maternidade, que hoje é de 120 dias, a gente tem um incentivo da empresa cidadã que, em alguns casos, concede licença de 180 dias. Então, primeira coisa é licença de 180 dias para todas as mulheres, né? A segunda também, a gente, se possível, estender a licença paternidade. Para a gente ter maior envolvimento dos pais. Então, a gente já vai ter um grande começo aí para todas as crianças, né? Uma retomada da cultura da amamentação, né? É muito importante também, como a Paula falou, né, o investimento nos sistemas alimentares que sejam sustentáveis, que sejam adequados. Então, o subsídio, incentivo e capacitação de pequenos agricultores, né, a retomada da obrigatoriedade das escolas em comprarem 70% do que elas fizerem e consumirem, virem da agricultura familiar, né, já é um grande começo para a gente garantir aí na pré-escola e no início da vida das crianças também o acesso à alimentação saudável, né? E é isso, a gente precisa, como pesquisadores, comunicadores, como cidadãos, tentar resgatar. Então, isso tem que estar presente na fala dos nossos políticos, eles têm que estar presente na fala dos nossos gestores, que muitas vezes não são políticos, mas tem que ter essa preocupação, tem que estar na fala dos pesquisadores, dos professores, dos educadores, então, de toda a sociedade, essa voz da contracultura, da gente tentar resgatar o prazer de se alimentar, de fazer a nossa própria comida e de ter as crianças envolvidas nesse processo desde cedo, assim, se possível, lá brincando na cozinha, ajudando os pais, enfim, todo esse resgate da cultura alimentar é algo que a gente precisa investir, né? Eu vou cobrar do candidato também a rotulagem frontal, que eu acho que isso é importante, vocês falaram, e também vou ficar atento se eles não vão aprovar, ou ficar atento quem votou a favor dessa tentativa de colocar ultraprocessados nas escolas, que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar bem atento se a gente quer proteger as nossas crianças. Faltou alguma coisa, Paola? Nossa, muitas, eu acho. Mas falamos de muito e falamos, eu acho que de forma muito clara. Eu gostei muito de participar.
Eu falaria, eu pediria, sabe o que eu pediria? Eu pediria que nas comunidades periféricas tenha entrepostos de abastecimento de comida e cozinhas comunitárias. Porque se a gente tem cozinhas comunitárias, as mulheres e os homens podem se juntar e voltar um pouco ao senso de comunidade, sabe? Então eu não consigo cozinhar hoje à noite, mas na cozinha comunitária vai ter. Então a gente vai lá, pega o nosso arroz, nosso feijão, nosso legume, nossa salada. Tem exemplos muito bem sucedidos. Se a gente tem entrepostos de chegada dos ingredientes frescos direto dos cinturões verdes das capitais, e isso somente acontece com políticas públicas, a gente garante alimentação fresca e de qualidade para as pessoas que menos possibilidades têm de tempo, de conhecimento, de espaço. Eu sou de uma família, meu pai é de uma família do sertão da Paraíba. Muito simples. Voinha teve 13 filhos, criou 10. Os 3 morreram ali no começo da vida, coisa que acontecia, que era muito normal, que ainda continua acontecendo em algumas comunidades, de forma triste no Brasil, mas nessa época era mais normal. E eu lembro que quando começou o Brasil Sem Fome, chegou uma cartilha na cidade do meu pai, que as minhas tias todas receberam, que ensinava a fazer algumas receitas com casca de alimento ou com outras coisas. E isso na comunidade trouxe uma novidade enorme, porque de repente elas estavam usando casca de abacaxi para fazer uma sobremesa ou para fazer um doce, que parece uma iniciativa super simples e boba, mas que transforma a vida de muita gente que não tem acesso à comida e que a casca ela precisa ser usada. Não é um esforço só do governo federal, municipal, estadual, dos deputados, senadores. A gente, mais do que nunca, sabe que a gente não pode ficar na mão só deles. É uma decisão nossa e um esforço nosso social. Esses dias eu vi a gente, há pouco tempo, fazendo campanha para a fome, e eu falava, nossa, que vintage, né? Voltar a ter campanha para a fome. A gente já tinha resolvido isso, a gente já podia estar preocupado com coisas um pouco melhores. A gente faz o Filho de Todas, todos os meses, porque eu acho que enquanto a gente não parar e se unir pensando nas nossas crianças, é muito difícil a gente transformar o que a gente tem. A gente precisa, é meio brega e piegas, mas a transformação está na infância. E por isso que eu sempre convido pais e mães para conversarem comigo sobre isso, porque eu acho que a gente tem que tentar encontrar os caminhos. A Paola falou, a gente já sabe fazer, a gente já fez, é só a gente voltar a fazer. Eu espero você mês que vem aqui. Agradeço Paola e Cristiano pelo papo, foi maravilhoso. E a gente vai continuar. Olha, tem Luizinha. Oi, linda! Linda, tchau. Acabou de chegar. Luizinha. Deixa eu... Para ficar bonito na câmera, Luizinho. E a gente volta mês que vem com mais um assunto relacionado às nossas infâncias. E a ideia é a gente cobrar os nossos candidatos, sim, porque é o futuro dos meus e dos seus e dos nossos filhos. Obrigado e até mês que vem, com o apoio do Instituto Mapumbalanga, que seria impossível, e o site Papo de Mãe do UOL.